Dá um nervoso, né? Ai, faz parte. Parece que é Grammys. Estamos no ar. Então tá, estamos no ar. Aqui eu acho que tem um delay, né? Ah, fala Pessoal, boa noite. Estou muito feliz. Boa noite a todos. É com uma imensa satisfação que a gente está reunido aqui hoje para participar do primeiro ciclo, né, de atualização em medicina veterinária do CESURG de Sarandi, do estado do Rio Grande do Sul, com o tema Bem-estar animal e controle da cadeia produtiva do campo ao consumidor, né? Um assunto bem pertinente. Gostaria de agradecer a presença, né, de todos, né, nessa live agora de noite, aos estudantes, aos professores, né, aos nossos colegas profissionais, né, das diferentes áreas. Hoje a gente, então, tem o prazer, né? Contamos com a presença da Moira Pieta Silveira, né? Médica veterinária, especialista em tecnologia de alimentos pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Tem experiência aí, mais de 10 anos, né, na empresa JBS, né, com correção de qualidade e agropecuária, né? Atualmente trabalha na FIS Consulting, né? Ela é gerente de abate humanitário, realizando consultorias, né, e treinamentos. E também trabalha na empresa SGS Brasil como auditora aí de bem-estar animal, né? A Moira é uma amiga, né? Nós estudamos por um período juntas, né, na UBRA de Canoas. Então, uma amiga, uma colega profissional. Aproveitem muito. Moira, quero muito agradecer a tua disponibilidade. Eu sei o quanto que a tua agenda, né, é corrida e que bom que a gente conseguiu, né, uma data aí para que você tivesse aí presente e que você contribuísse, né, compartilhasse a tua experiência, né, a tua vasta experiência nessa área. E eu te passo a palavra, então. Muito obrigada. Muito obrigada, Cláudia. Bom, primeiramente, fico lisonjeada com as palavras da Cláudia, né? Eu agradeço muito a professora Cláudia Almeida pelo convite, né? A gente já faz um tempinho que a gente vem vendo datas, né? Por ser auditora e da consultoria, a agenda é um pouco corrida, né? A gente entra em viagens praticamente toda semana, mas estou muito contente pelo CESURG por estar aqui nesse primeiro ciclo de palestras, né? De atualizações na medicina veterinária e nesse tema tão importante. Tá? A gente vai fazer um bate-papo, né? A gente vai falar sobre o conceito de bem-estar animal, a gente vai falar sobre alguns escopos de auditoria, no qual são inovações para o bem-estar animal. A gente sabe que a cadeira de gado de leite, né, e gado de corte é diferente de outras produções, por exemplo, suínos, frangos e perus, no qual a gente tem uma cadeia integrada, né, onde o animal é da empresa, a ração, o medicamento, e no bovino de leite a gente tem essa parte comercial entre as empresas, né, no qual coletam o leite e fazem o processamento. Então, assim, fiquem bem à vontade depois para questionarem. Eu vou começar uma apresentação por PowerPoint para vocês. E vai ser um bate-papo, tá? No momento que eu vou entrando com a apresentação, eu vou falando sobre as inovações, sobre o que é solicitado, e a apresentação de hoje ela é baseada na vida real, né? Então, é o que acontece realmente na prática, no qual eu audito e eu dou consultoria. Então, espero que vocês tenham um bom proveito, né, do ciclo de palestras, começando pela de bem-estar animal na produção de bovino de corte e bovino de leite, e vou começar a apresentação. Queria agradecer a todos. Tá, e só para, eu esqueci de comentar, pessoal, vocês tendo alguma curiosidade, alguma pergunta, né? Vocês podem ir escrevendo, que no final a gente faz a leitura aí, tira as dúvidas, vamos aproveitar bastante a experiência, a prática que a Moira tem, né? Fique à vontade aí para fazer as perguntas. Obrigada. Eu que agradeço.
Deixa eu só botar a tela inteira para vocês. Tá. Deixa eu só puxar que trancou aqui, Cláudia. Tá. Não, mas é normal. Isso aí, às vezes a gente coloca até nas aulas, né? Semanalmente é assim. Eu A vou gente abrir. vai conversando com os alunos e tal, e daí fica um tempinho ali tentando, né? Eles sabem bem, tentando fazer a apresentação. Às vezes, quando a gente abre ele no apresentar agora, ele não aparece, né? É isso que acontece, não está apresentando, não está aparecendo, não está carregando. Tá. Vou ver se agora vai dar. Tá conseguindo? Isso, abriu, tá apresentando. Tá. Perfeito. Ok, então vamos lá. Bom, pessoal, então a gente vai falar sobre bem-estar animal, conceito e produção. Eu vou abordar bovinos de corte e bovinos de leite. Bom, bem-estar animal, né, a gente sabe que não é de hoje, né, é um requisito que cada vez mais está em exigência de consumidor, das principais redes, tanto de fast food como de supermercados e redes varejistas, né, mas é bom a gente ter o conceito de onde surgiu o bem-estar animal, né, e principalmente que ele não é atual, como muita gente acredita, e muitas empresas não dão o valor realmente para esse tema, mas hoje com bastante trabalho, com bastante entidades e grupos, né, ONGs, como a WAP, que é uma ONG no qual ela protege o bem-estar animal, mas de forma no qual se tem a produção, diferente de outras ONGs que são mais conservadoras, no qual não admitem, né, o consumo de proteína animal decorrente do abate desses animais, e a gente vê bastante na mídia, né, protestos, a gente vê, se tu coloca hoje em dia no YouTube, abate de frangos, de bovinos, as primeiras imagens que vêm não são as imagens que realmente, né, uma empresa conceituada, uma empresa com CIF, com o Ministério da Agricultura, ou com o CISB, executa durante seus processos. Então, o bem-estar animal, ele vem principalmente do século XVI, né, no qual relatos antigos também falam, rupestres, né, que os animais eram dominados pelos homens, para que eles pudessem servir de alimento, né, no qual pudessem servir de proteção, né, e o bem-estar animal na Grã-Bretanha começou em cerca de 1822. No Brasil, a gente tem legislações referentes a bem-estar animal, a gente tem uma das principais, que é a N3 de 2000, no qual ela foi revisada, mas ainda não teve a sua publicação atualizada, mas é importante a gente ter em mente de que desde 1934 a gente trabalha com bem-estar no Brasil. Aqui são algumas das principais legislações de animais de produção de bem-estar animal, que é a instrução número 3 de 2000 do Ministério da Agricultura, o ofício circular e a normativa 56. As empresas, principalmente no ramo de frango, de bovino de corte, né, se exportam para a União Europeia, elas têm um requisito no qual é o Regulamento Europeu 1099, onde deu start no bem-estar do Brasil. Por quê? Porque no momento que uma empresa exportava para a Europa, né, para o bloco europeu, ela era obrigada a seguir as regras de bem-estar animal. E com isso teve uma publicação desse regulamento 1099, no qual ele foi muito, muito importante para o bem-estar animal em todas as empresas do ramo de alimentício, no qual processam matéria-prima de origem animal. Então, desde pescado, desde aves, de suínos, bovinos, muita coisa, é uma das principais legislações referentes a bem-estar animal. Com isso, ficou estabelecido para quem trabalha, né, para quem exporta para a Europa,
que é obrigatório, em cada turno de produção, ter uma pessoa responsável para o bem-estar animal. Uma pessoa responsável desde o momento onde recepciona esses animais vivos até a etapa de sangria, que é onde é propriamente, né, a morte desse animal, onde a gente vai transformar o músculo em carne através de reações metabólicas, né, e físico-química. Importante também a qualificação de mão de obra, né, eu trabalho com a FNS Consulting na parte de ministrar treinamentos para suínos e frangos de bem-estar animal, onde a União Europeia reconhece esse treinamento, junto com a WAP. Então, é fundamental a evidência de registros de treinamento no momento que a gente faz uma auditoria, no qual a planta é habilitada para a Europa. E importante também, hoje em dia, é sempre a manutenção de equipamentos e registros contínuos de monitoramento. Eu vou falar muito isso para vocês, porque muitas vezes na produção, gado de leite, de bovino, as pessoas que produzem, que estão durante a produção desses animais vivos, elas não têm o hábito de monitorar. E o monitoramento a gente só consegue evidenciando registros, monitoramentos e verificações de qualidade e principalmente indicadores de bem-estar animal. Então, os primeiros princípios de bem-estar animal, tá, ocorreu quando teve a Segunda Guerra Mundial, né, no qual houve uma grande escassez de alimentos na Europa, e começou a se produzir a genética animal de um grande ganho de peso, de um rendimento exacerbado, né, no qual isso chamou a atenção Ruth Harrison, que era uma veterinária e também jornalista, né, uma comunicadora, no qual ela foi às propriedades para verificar o que estava acontecendo com esse ganho de peso, o que estava acontecendo com esse confinamento animal. Em alguns trechos do livro falam muito sobre maus tratos animais, né, relatam muitas vezes, nessa época, um confinamento no qual os animais não tinham condições de deitar todos ao mesmo tempo, relata que esses animais, a forma de alimentar era de forma no qual não era o comportamento desses animais. Então, vários casos no qual o Comitê de Bramble, né, o Reino Unido, deu um alerta, né, alguma coisa está acontecendo e a gente tem que estancar os maus tratos referentes aos animais de produção. E com isso, a partir do livro de Animal Machines, começou o Comitê de Bramble, no qual ele estipulou as 5 liberdades. Hoje em dia, 5 liberdades, para qualquer manual de bem-estar animal, ela está citada, tá? Que os animais têm que ser livres de sede, de fome, né? Livre de desconforto, livre de dor, injúrias, doenças, livre para expressar o comportamento normal. Aí me perguntam, Moira, como que eu vou expressar um comportamento normal de um animal confinado? Como que eu vou expressar o comportamento normal de um animal no transporte? Então, assim, na realidade, a gente não consegue, né, fornecer 100% esse comportamento normal do qual o animal tem, do qual a condição no qual ele está inserido no ambiente normal, a gente poderia fornecer para esse animal. Então, assim, a gente vai falar bastante aqui de como a gente pode amenizar, de como a gente pode deixar esse animal confortável no ambiente, mesmo no confinamento. E principalmente o livre de medo e de estresse. Não sei se vocês têm o conhecimento, mas de estresse é um termo muito utilizado hoje em dia para o bem-estar animal, que é no momento no qual o animal, ele sofre o estresse, né, um mecanismo, né, desencadeia esse estresse, muitas vezes de fuga, de dor e de medo, mas no momento que esse animal, ele continua com esse medo, com essa dor, com essa presença negativa, é o de estresse que a gente fala, que é no momento no qual o bem-estar não está sendo respeitado e esse animal está num sofrimento contínuo, onde vai gerar negativos comportamentos, negativas qualidades depois de produto final, no qual vai ser um mal-estar para esse animal constante, onde a gente vai conseguir identificar sinais de sofrimento para esse animal. Então, hoje em dia, a gente fala muito em qualidade, né? A qualidade tem que ser sanitária, o leite tem que obedecer tanto células somáticas, tem que ter micro-organismos, só que hoje em dia a qualidade não é mais só sanitária, ela é muito importante a sanidade, porque se o animal não tem saúde, ele não tem bem-estar,
mas principalmente a qualidade ética é, hoje em dia, o bem-estar animal, a propriedade rural, como é que são as instalações na propriedade, como é que são os manejos nessa propriedade. O transporte é um item muito importante de bem-estar animal. Como é que esses animais são conduzidos, né? Como é que é as instalações para receber esses animais? Como é que é as instalações para enviar esses animais, né, no momento que tem que fazer um translado, uma reposição de um animal ou até para o abate desses animais? Né? Então, isso é fundamental. Plano de emergência, um caminhão quebra. Como é que vai ser o teu plano de emergência, de contingência? Como é que a gente vai eliminar os animais que estão em sofrimento? Porque se a gente trouxer numa distância muito longa do abatedor um animal fraturado, fratura exposta, ou em condições agudas de sofrimento, né, isso a gente só vai prolongar, que é o dia estresse que eu comentei anteriormente com vocês. Então, é importante a gente estancar, né, para que a gente não prolongue esse sofrimento animal. Saúde animal, né, e bem-estar é completamente juntas, né? Relação homem-animal é muito importante, tá? Porque como a gente vai manejar esses animais? E uma coisa que eu comentei hoje com a Cláudia, antes de iniciar a live com vocês, foi que a gente tem a gente tem uma ideia de como eram as coisas, né? E muitas vezes o erro na rotina se torna um vício, né? E esse vício passa a ser uma coisa conforme, né? Para um manejador ou para uma pessoa que está na planta conduzindo os animais para abate, muitas vezes eles falam para mim, ele já vai morrer mesmo, o que adianta? Né? Não adianta em nada, vamos tocar de qualquer jeito, com bastão elétrico, não vamos usar a maca para subir os animais que estão fraturados, não vamos ter abate de emergência. Não, a gente tem que capacitar essas pessoas. Né? A gente fala no treinamento de bem-estar animal que uma pessoa ignorante não é uma pessoa bruta, uma pessoa com mau caráter, mas sim uma pessoa que muitas vezes não teve o conhecimento do correto, né, por aprender sempre daquela forma e ele continua executando o erro. Importante a gente falar, nas auditorias de bem-estar animal, chamam mutilações, né, descorna, castração, corte de cauda. Então, a gente vai falar como hoje em dia isso está sendo realizado nas auditorias, principalmente auditorias externas. O atordoamento, né, animais de abate, né, nada mais é do que insensibilização, a gente deixar o animal inconsciente para a gente fazer a etapa seguinte, que é a sangria, né, onde o animal vai ter um corte, né, amplo, em forma de meia lua e profunda, no qual a gente vai finalizar o processo que a gente chama pré-abate, abate humanitário, no qual, no momento que a gente teve a sangria, através do choque hipovolêmico, né, começam as reações metabólicas, esse animal acaba por hipovolemia, indo a óbito, né, morrendo, para começar o processo de maturação, de todo o processo que a gente tem no frigorífico, para depois sair o produto final para um cliente de qualidade. Contusão em carcaças, né, a gente vê que muitas vezes um manejo errado, a gente gera uma lesão, essa lesão perde qualidade, perde classificação de exportação e, consequentemente, né, acaba prejudicando o bem-estar dos animais. E qualidade de carcaças e carne. Bom, na propriedade rural, né, o importante é que prevaleçam condições humanitárias. Quando a gente fala em condições humanitárias, são manejos éticos, né? Manejos que muitas vezes eram utilizados, hoje em dia não são mais utilizados. E com isso, né, vários estudos, né, várias pesquisas, né, mostram que no momento que a gente tem animais mais calmos, né, animais manejados de forma correta, onde conheçam o comportamento animal, a gente tem, consequentemente, ganho de produção, né, do que um animal mais estressado, um animal mais agressivo e mais reativo frente com quem maneja esses animais. Acho que vocês devem ter conhecimento, os bovinos são animais sociais, né, eles têm o hábito de serem gregários, né, eles estão sempre praticamente em grupo, muitas vezes a hierarquia é formada por um animal mais velho, principalmente pelas fêmeas mais velhas, tá? Essa vantagem é interessante porque no momento de uma fuga, né, eles conseguem segurar o grupo e fugir ao mesmo tempo, e muitas vezes o alerta através da vocalização é importante para a comunicação desses animais. Importante falar, então, quando a gente conduz animais, é que eles devem ser sempre conduzidos em grupos, né, não grupos com mais de 15 animais, mas em grupos no campo, para apartar boi, óbvio que não vai ter como separar de 15 em 15, mas principalmente quando a gente for conduzir esses animais para o abate, para a seringa, é importante que seja grupos de animais menores.
tá? E no momento que a gente separa esse grupo, ou um animal isolado, a gente vê nítido, né, que esse animal muda o comportamento, pode começar a ficar mais agressivo, né, e a gente escuta bastante a vocalização desses animais, principalmente no abatedouro. A liderança está presente no grupo dos bovinos, né, assim como os outros animais também a gente tem a liderança, não sei se vocês têm a curiosidade, mas até muitas vezes no frango de corte a gente tem uma liderança, né, que também são animais gregários, mesmo que tenha uma quantidade grande no galpão, mas eles também são animais gregários. Né, normalmente as líderes são as fêmeas mais velhas, né, que acabam conduzindo os animais. Né, então, por isso que é importante, muitas vezes, na propriedade rural, né, quem maneja esses animais, saberem quem são os líderes, quem tem a dominância sobre algum lote, para facilitar a locomoção desses mesmos. Outra coisa importante do comportamento animal, né, os bovinos possuem a visão binocular, né, o que significa a visão binocular? Eles conseguem enxergar com os dois olhos ao mesmo tempo, né, com uma profundidade ampla, né, e com uma nitidez boa, né, então eles têm uma estreita faixa na frente, porém eles têm a profundidade e a nitidez da visão. Mas eles têm uma coisa diferente da gente, eles têm a visão monocular, decorrente, né, dos olhos, está projetado mais lateral, né, na face, eles têm uma visão mais lateral do que a gente. Muitas vezes no treinamento a gente pega, né, e coloca os dois dedos na frente e afasta, no momento que a gente não enxerga mais, os bovinos continuam enxergando pela essa posição anatômica. Só que essa visão, ela não é muito nítida, né, então no momento que o animal ele tem que focar para aquele objeto, ele precisa utilizar a visão binocular com os dois olhos ao mesmo tempo. E essa é a área que a gente chama cega, né, que é atrás do animal, né, atrás do lombo do animal, da cauda, que é uma zona curta, onde o animal ele não vê, um ângulo pequeno, onde o animal não enxerga, né, a presença do manejador. Então, por isso que é importante a gente trabalhar no manejo, né, que a gente chama o ponto de balanço, que é próximo da paleta do animal, no qual o animal vê a nossa aproximação, mas a gente não está invadindo a área dele. Então, a gente faz o manejo, chegando perto, o animal se locomove e a gente afasta, sempre cuidando dessa zona de fuga e através do ponto de balanceamento, que é pela paleta do animal. A audição é um ponto muito importante para auditorias, tá? Porque conforme a avaliação da vocalização desses animais é importante, então, no momento que tem uns eventos adversos, né? Por exemplo, barulhos muito altos, utilização de bastão elétrico, falha da insensibilização que o animal retorna à consciência, uma pressão muito forte de manejo com chutes através dos manipuladores, né? Eles vão acabar vocalizando, né? E essa vocalização, muitas vezes, ela complica a entrada dos animais em locais menores, né? No momento que a gente afunila esses animais para conduzir, para fazer qualquer manejo, tanto no abate como na produção. Então, aqui a principal mestra, né, de bem-estar animal, que é Temple Grandin, acho que quem trabalha com bem-estar animal conhece, quem gosta do tema de bem-estar animal, falo para vocês procurarem as bibliografias dela, né, ela é fantástica, meu trabalho de conclusão em 2005, ela tinha iniciado muitos artigos, a base do meu trabalho de conclusão foi a primeiro trabalho de conclusão da universidade onde me formei de bem-estar animal, e a base da referência foi toda a Temple Grandin. Então, manejo na propriedade, né, a gente está vendo uma foto aqui com o cachorro, né, com animais inbredes. Hoje em dia, sim, a auditoria de bem-estar animal, a gente não utiliza cães, não é uma pontuação maior ou crítica, mas é uma pontuação de não conformidade, de melhoria, tá, porque muitas vezes os animais, eles não têm a condução correta desses animais. Muitas vezes mordem, muitas vezes atrapalham, e interagem e entram muito nessa zona de fuga que a gente fala referente ao manejo dos animais, que a gente pode locomover eles de forma mais tranquila. Outros pontos que a gente encontra em fazendas, em propriedades, são a questão de estruturas, no qual lesionam o animal e são pontuadas como não conformidades. Então, a gente vê a foto da esquerda superior, ali é um bastão de madeira, né, a gente verifica, é um bastão que está aqui sem nada, eu vou lá como auditora, olho o bastão e vejo na ponta uma estrutura metálica. Então, consequentemente, essa estrutura metálica não está ali para nada, ela está
para facilitar o manejador de conduzir esses animais. Outra coisa é a questão de cercas, né? Para a auditoria de bem-estar animal, as cercas de arame farpado, elas não têm uma pontuação como conforme, elas são uma oportunidade de melhoria. Por quê? Porque lesionam o animal, acabam arranhando o couro desse animal, então a gente acaba pontuando com uma oportunidade de melhoria. A gente sabe, Moira, é impossível propriedade sem. Ok, impossível. 80% das empresas que eu audito das fazendas possuem arame farpado. Só que a gente fala que é onde tem a condução desses animais, onde eles têm, por exemplo, para a ordenhadeira, para um brete, onde eles tenham o maior contato diariamente nessa condução, que a gente evite, né, essas cercas de arame farpado ou pontiagudos, né, estruturas pontiagudas que possam danificar. Outra coisa é a questão, né, de chifres, né, da mochação desses animais, né, no qual dificulta muito no transporte, lesiona os animais, e a questão de cachorro na propriedade próximo aos animais que a gente está manejando. Um ponto muito importante é o transporte, né, de animais vivos, né, não é só de bovinos, mas é de frangos, suínos, perus, gado de leite, né, no qual a gente vai inserir na propriedade ou vai retirar dentro da propriedade. Importante que os meios de transporte facilitem. Eu vejo muita propriedade rural sem estrutura de rampa, sem estrutura de descarga desses animais para as propriedades rurais, e muitas vezes questão sanitária é o vizinho do lado que carrega esses animais. Então, assim, é sanidade e principalmente instalações e estruturas. As condições de ventilação e proteção para os animais, né, para que a gente tenha um sombrite em dias mais quentes, onde tem uma proteção em dias mais frios. A separação desses animais para a gente ter uma densidade adequada, um piso impermeável, antiderrapante e que o caminhão seja de fácil higienização e desinfecção. Importante sempre a ausência de bordos irregulares e pontiagudos, onde possa lesionar os animais, e a ausência de objetos estranhos que distraiam o animal no momento que vão entrar. Uma coisa importante que a gente frisa sempre em auditoria, transporte, é ter um plano de emergência e contingência, é ter uma cartilha para o motorista, é ter um treinamento e uma capacitação para o motorista, né? É que a gente quer ver na auditoria é que os motoristas, eles sabem que estão levando uma carga viva. Mesmo que vá para abate, a carga é viva. No momento que a gente tem um transporte não conforme, a gente tem prejuízos sérios para a carcaça. Um transporte mais longo, com problemas de rodovias, com problemas de manejo de condução, a gente tem várias contusões. A gente tem morte pelo transporte. E fora que a gente tem problemas de qualidade de carcaça, como a DFD, que é uma carne mais dura, mais firme e mais escura. Tá? Então, é muito importante a atenção no transporte de que levam animais vivos, tanto para a produção como para o abatedor. Então, aqui a gente vê casos, né, de animais onde a gente tem que ter o manejo, tem que sair um por um, para não ficar os dois saindo pela mesma porta. A gente evidencia animais mortos durante o transporte, e o que chega no frigorífico é isso que a gente não quer. A gente não quer por sofrimento, por tempo que o animal ficou agonizando, a gente não quer por uma carcaça que vai ser destinada, que vai para subprodutos, que não vai ser utilizada, onde a produção também perde, onde o fazendeiro vai ser descontado, ou a produção vai ser descontada. Então, assim, o que a gente não quer é isso, é bem-estar animal e sempre aliado à produção. Aqui a gente tem os erros, né, no qual a gente vê isso nitidamente, né, são os erros que a gente tem por um manejo inadequado, né, a foto da direita é o portão guilhotina que cai, tanto no transporte como na seringa, onde animais vão para os abatedouros. A gente vê uma contusão grande de carcaça, né, que é de transporte, a gente vê pela coloração, que é uma coloração vermelho recente, né, que é uma contusão que ocorreu recentemente. A gente tem cores de contusão conforme o tempo que essa contusão ocorreu, para a gente poder identificar em qual etapa do processo que teve esse problema, essa não conformidade. A gente tem os currais de descanso, isso para abatedouro, né, então é importante a limpeza, a dieta hídrica, o fornecimento de água, né, em temperatura adequada, em quantidade adequada. Protocolos de bem-estar animal pedem 15 a 20% de animais consumindo água ao mesmo tempo. Então, a gente vê quantos animais estão naquele curral e quanto animal ocupa naquele curral, para a gente mensurar a questão de dieta hídrica.
Lotação é fundamental, né? Os animais têm que deitar todos ao mesmo tempo para a gente ter uma lotação adequada. A formação de lotes, a proteção, principalmente solar, que a gente muito não encontra em frigoríficos, né? É raro os frigoríficos têm um sombrite, uma condição adequada, e instalações e iluminação. Então, aqui a gente vê, né, problemas de densidade, né, baias superlotadas, né, animais não têm condições de deitar, no momento que deita, um sobe em cima do outro, acaba lesionando esse animal e levando até a morte esse animal. O manejo para abate no desembarque, né, é fundamental que a gente tenha uma rampa adequada no frigorífico, né, mas também serve esse desembarque também na propriedade rural, tá, mas no frigorífico a gente tem que fazer o desembarque com calma, né, a gente não tem que apressar, a gente tem que ter também recursos para que facilite esse desembarque. Muitas vezes são pistolas com pressão de ar e não bastão elétrico, né, onde tem eletricidade, onde tem corrente, onde tem voltagem, que a gente vai ver essa lesão dentro do frigorífico, tá? Importante também é ter uma área com sombra e ventilada para esses animais se abrigarem, né? Importante, assim, que no momento do transporte, o motorista seja orientado a nunca parar o caminhão, se parar por algum problema, acionar o seguro, acionar resgate, mas sempre numa área com sombra e numa área onde tem uma ventilação adequada, tá? Importante sempre que o caminhão esteja bem estacionado, né, no desembarcadouro. Importante que essa rampa seja antiderrapante e com uma angulação cerca de 20 graus, uma angulação correta. Importante também são as ações positivas, né, o manejo tranquilo desses animais, sem pressa, né, a gente tem que cuidar para essa parte onde dois animais desembarcam juntos, né, para não dar lesões, principalmente no posterior, paleta, costela, né, que a gente acaba vendo nas instalações esse trauma. Abrir sempre as porteiras guilhotinas, né, de forma completa. A gente vê muito que os caminhoneiros abrem só uma parte no qual o animal passa, ele acaba raspando essa estrutura metálica e acaba vendo a contusão dentro do frigorífico. Importante também é novos adereços, né, novos manejos ser feitos, que é através de chocalho, garrafa PET e bandeiras. Só que assim, a gente sempre brinca na auditoria. A gente faz um manejo, na consultoria, a gente faz um manejo correto, dá um chocalho. Aí a gente volta lá para ver. O chocalho, ele encheu uma garrafa PET cheia de brita, e ele tá lá batendo no animal. Então, assim, toda arma, todo equipamento ou utensílio para bandido virar arma. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado que a gente for fornecer, né, de instrumentos que melhorem o bem-estar animal na condução desses animais, mas que eles não virem uma arma contra esse animal. Mesma coisa bandeiras, a gente vê várias bandeiras sendo utilizadas para o desembarque,